Começando mais um dia de revisão por aqui, e antes de eu falar minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal. A opção de se inscrever vai estar abaixo desse vídeo. Também curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e também comente como que você achou que foi o dia, se você fez alguma operação, se não fez, se foi stop, se foi gain. Beleza? Bora lá então. Começando então a revisão de hoje, primeiro dia de dezembro, linhas, anti-setup, linhas dólar. Então nós tivemos aqui o preço abrindo com gap, não tocou na linha inferior, subiu, tocou na linha superior, acionando venda, que não teria estopado por questão de um pontinho praticamente, voltou, pegou o alvo final aqui dessa venda ali em cima, então foram quase 31 pontos mais ou menos. Chegou nessa região de fundo, em tese iria acionar uma venda, uma compra, teria acionado uma compra aqui que não teria pago, voltou e estopou. Depois não deu nada para fazer em relação às linhas. Já em relação à coloração do Renko, a coloração do Renko, a primeira cor a gente ignora, então venda, 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 compra teria estopado, venda teria estopado, até que deu uma compra, que pagou até bem, 12 pontinhos, até ótimo, só que o que realmente pagou incrível foi a venda depois, que não trocou de cor, até praticamente o fim do dia, quase 50 pontos essa queda, atravessou reta a linha, pagou muito essa venda aqui, a compra até foi, mas a venda foi sensacional no Renko hoje, não mudou de cor, incrível. Já em relação ao índice, o preço abriu nessa região desse topo, quando chegou nessa linha aqui era área de venda, só que tocou aqui primeiro, essa venda gerou stop. Quando acionou de novo, aí essa outra venda não gerou stop. Ela pagou a parcial, só que ela não pegou o alvo final. E aí, quando chegou na linha de novo, não pagou. Primeiro estopou. Na verdade, desculpa. Ela não pagou o primeiro parcial e depois estopou. E aí não tocou mais nessa linha. Então, no geral, praticamente foram mais stops na linha. Quando chegou a pagar, foi só essa hora aqui dessa venda, que foi até mais um pouco da metade entre as duas linhas. Deixa eu ver quantos pontos então. 630 pontos, muito bom, mas as outras praticamente geraram stop. Já em relação à coloração do Renko, a coloração do Renko foi bem interessante de analisar hoje. A primeira cor a gente vai ignorar, então compra a gente não faz. A venda pagou bem junto com a linha, então tanto a linha aqui quanto o Renko foram muito bons, alteraram juntos, 530 pontos. A compra depois não pagou muito, porque teria estopado, a venda estopou, até que essa compra, até o fim do dia, pagou muito bem. Então, a coloração do Renko hoje, no geral, nos dois ativos, foram muito bons, tá? Já o índice teve a oportunidade daquela linha de venda que pagou muito, muito mesmo. Estava naquela venda, inclusive, do índice da linha. Carreguei até o alvo final. Algumas pessoas estavam comigo. Então, foi bem interessante. O dólar. Prefiro, em dia pós-rolagem praticamente, olhar o contrato atual. Melhor, para não ter ruídos. Então, WDOF 24 abriu abaixo do gap de ontem. Primeiro candle foi um candle de virada compradora, estava em região da média 200. Não vi nada ser feito nessa região. Tinha tentativa, né, para tentar renovar fundo, não conseguiu, mas pensar aqui em reversão, infelizmente, um dos critérios que a gente usa, tem que ter tido defesa rápido. Isso aqui não defendeu. Isso aqui ficou travado dentro do primeiro candle, então não vejo como reversão a longo prazo não se paga, é interessante não fazer nada. E aí o preço acaba reagindo, teve um movimento forte, foi uma barra de ignição isso aqui. Subiu depois de forma muito lenta, cravou ajuste junto com retração desse movimento aqui, 61 de retração, travou por um tempinho aqui, barras bem fracas. Reagiu com uma leve defesa, tá? Uma leve defesa, a abertura do aviso às ações aqui não teve movimento muito forte. Era 10h15, teve uma leve defesa, até que teve uma notícia, na verdade não teve notícia aqui 10h30. Vou confirmar aqui o que eu acabei de falar, peraí. Não tinha notícia. Travou em retração. Eu vi que tinha travado em região de primeiro nível de retração. O preço aqui corrigiu em região de primeiro nível de retração, aí eu tava na conta da Flood, da mesa proprietária. Fiz uma compra aqui mais pro price action, é um tipo de operação que eu não faço. Normalmente na minha conta, foi na intenção realmente de passar. Tinha visão aqui de força compradora, ajuste não defendeu o suficiente, travou em primeiro nível de retração e aí coloquei a ordem na máxima desse candle e rompeu. Mas só avisando, eu não faço isso na minha conta padrão. O preço subiu de forma esticada, chegou em região de fechamento de gap. Eu larguei a operação nessa região do 23 aqui, fui bem mão de alface, sim, fui.
Se eu tivesse continuado, eu já tinha batido a meta praticamente da conta nesse topo aqui. E aí, simplesmente travou nesse topo. Posso pensar em reversão? Não preenche critérios nossos de reversão. Aí teve um pullback na média 9. Deu um candlezinho aqui, gatilho? Não é gatilho, pela questão também do tipo do pullback. E tinha a abertura do norte-americano exatamente quando esse candle fechou. Então, pelo tipo do pullback, a gente já ia evitar de fazer a operação. Aí vem a abertura do americano, mais um motivo a mais pra gente aguardar. A abertura do americano acionou, possivelmente muita gente pode ter sido estopada nesse candle aqui. Voltou, estopou a mínima desse candle, fez como se fosse um bear 180. Não respeitou praticamente a média 20. Não respeitou os primeiros níveis de retração. Opa, deixa eu puxar aqui retração. Ai, tá bugado, hein? Não respeitou aqui, até respeitou primeiro, mas foi muito rápido o movimento da volta. E aí tinha notícia, agora sim tinha notícia meio-dia, que foi essa reação dessa barra 37, muito forte, rompeu todas as médias de novo, rompeu todos os níveis de retração. E já estava praticamente na região de fundo. Barra seguinte, crava fundo do dia, barra a outra, essa outra aqui, a 39. Candle de stop de muitas pessoas que estavam compradas. Vem a barra seguinte, 40, dá uma barra possível de exaustão, longe das médias, barra grande. Se eu marcar do primeiro candle para baixo, era a região de primeiro alvo. Tem uma LT passando aqui também. Deixa eu lembrar qual LT. Fundo. Era uma região de canal aqui. Tinha uma retração também deste fundo com topo. 61 de retração bem próximo. Poderíamos pensar em reversão agressiva? Já tinha passado aqui uns 15 minutos da notícia? Até pode. Então, 2 minutos nós tivemos aqui um PFR. Foi acionado. Teria risco retorno para 9. A gente vê que a 9 pegou, foi antes, tá? E aí, candle gatilho, isso aqui, 45? Não, muito longe da média 20, indicador ativo. E aí deu esse 48. O problema do 48. Ele é um candle gatilho, só que pela situação do dia de hoje, exatamente quando esse candle fechou, que era 13 horas, ia começar o discurso do Jeremy Powell. Qualquer coisa que ele fala, o bom dia dele já movimenta os mercados todos. Então seria um grande risco, talvez a pessoa entrar e o preço simplesmente vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Acabou respeitando, meio que usou o discurso para continuar a tendência que essa barra já estava criando com as médias. Era troca de polaridade com o fundo. O fundo aqui, pullback, médias, bonitinho. Mas essa questão do discurso a longo prazo é muito perigoso. Deu muito certo hoje. Fazer o quê? Como que eu ia saber que o cara ia falar no sentido mais calmo a análise dele sobre a inflação e o mercado iria dólar para baixo e índice para cima? Como que eu ia adivinhar que o discurso ia ser assim? O preço acaba renovando o fundo, bate 1% de baixa. Crava 161 da primeira barra do dia. E aí, nesse movimento aqui, poderíamos pensar em uma nova reversão. Preenche os critérios? Preenche. 2 minutos teve gatilho. 2 minutos teve 1, 2, 3. Stop aqui abaixo. Tem risco retorno para 9? Tem risco retorno para 9. E aí a 9 chegou antes. Infelizmente chegou. E deu esse candle 57. 57 é gatilho de venda? Foi acionado? Não. Então não faço nada. E estava um pouquinho longe também da média. Por enquanto não foi estopada essa operação de compra ali na reversão. E aí o que a barra fez? Essa barra 57 tinha tudo para poder cair. Não foi acionada, testou a média 9 de novo, e aí deu pra gente pelo 2 ou pelo 5, oportunidade de fraqueza da média de 9. Pelo 2 aqui no 148. Pelo 5 pode ser no 59. Ambos têm que fazer parcial na 20. Problemas. A operação, tanto da reversão quanto da fraqueza da média 9, praticamente não teria chegado na média 20. E aí, média 20 chegou e acabou dando outra oportunidade de gatilho, que agora é de venda. Então ficou bem errático essa região, bem perigosa. Nós tínhamos aqui alvos ainda para cumprir. Se eu marcar do pivô lá de cima, então nós temos um grande pivô para baixo. Nós tínhamos o 100% aqui embaixo que ainda não tinha cravado, então tinha risco retorno. 1 para 1 para essa região. E aí cravou exatamente esse 100%. Chegou nessa região, não preenche critérios para poder pensar em reversão de novo. Pullback na 9, pullback na 20, vou entrar nessa venda? Não, pelo tipo do pullback.
não preenche os critérios, fica andando aqui como se estivesse já meio derivando. E aí a gente tem aqui talvez, por exemplo, uma fraqueza da média 9 de novo, 82. Só que se eu entrar no 82 pelo 5, eu não tenho risco retorno para 20 do 5. Então não faço nada. Acaba rompendo a média 20, passa para cima. Esse candle nem teria sido acionado. Faz um pullback, uma oportunidade de gatilho, sem risco retorno para 50. Chega na 50, ignora a 50 de primeira, fica fazendo pullback, mas já era praticamente quase fim do dia, 17h30, subindo com volume muito fraco, até praticamente confirmar aqui um canalzinho. Deixa eu mostrar. Um canalzinho aqui de alta, que pode ser uma bandeira. Subiu de forma muito lenta esse movimento aqui, em poucos pontos, em muito tempo de pregão. Então, gatilhos, tivemos vários aqui hoje. Foi um dia de analisar, se atentar. Sexta-feira, complicado. Alguns, sim, geraram stop pelo gráfico de candles aqui. Então, deixa eu organizar aqui. Nós tivemos, relembrando, então, reversão agressiva, que a operação pegou uma parcial, depois foi estopado os últimos contratos. Reversão agressiva, que teria pego a média 9, porém praticamente no mesmo ponto de entrada e depois teria estopado. Depois tivemos a operação de fraqueza da média 9 aqui, pelo 2 ou pelo 5, que teria sido estopado também, que não chegou na média 20. E depois uma oportunidade de venda aqui, pelo pullback de lado da média 20, que pagou bem, não tanto igual as de antes ali. Esse aqui eu já considero perigoso, se eu não soubesse, se eu não fosse uma pessoa de analisar notícias, eu iria ver como gatilho. Porém, notícias para mim, ainda mais discursos, e essas notícias como foi o discurso do Jeremy Powell, não consigo fazer a operação sabendo que o cara vai falar. Não consigo. Muita volatilidade quando ele começa a falar. Então, eu evito. Então, daqui talvez 2 meses, quando eu fizer backtest de novo, passar por esse dia e ver isso aqui como gatilho. Eu vou acabar enxergando como gatilho, porque eu não vou lembrar que esse dia tinha notícia. Então, aqui teve discurso, tá? No dia de hoje, realmente, eu vi na hora acontecendo, porém eu fiquei quieta. É ideal que dias assim a gente segure os dedinhos nos contratos, aguarde alguns minutos ele falar para ver se está um cenário mais calmo, as falas dele, ou um cenário mais agressivo. É importante. Já em relação ao índice, coisas importantes que eu preciso ressaltar. Comentei ontem da SLT aqui, e incrivelmente hoje já abriu tocando SLT de novo. Abriu com gap de alta, rompeu essa máxima. Comentei também que se fosse abrir, a gente poderia até pensar em reversão, mas toma muito cuidado. E aí aconteceu um setupzinho que eu já backtestei e raramente acontece, até esqueci dele na hora. Todo o cenário aconteceu diante dos meus olhos e eu literalmente não percebi que o setup estava acontecendo. Porque não é de acontecer sempre, mas quando acontece, paga muito bem. Setup da VWAP, a força da VWAP, média 9,20 do dia anterior estava sem tendência. E aí a gente viu o primeiro candle de força de rejeição, mas tem mais sombra superior indicando força vendedora. O segundo candle é um candle de virada vendedora, faz um pullback abaixo das médias e tem aqui o candle 6, por exemplo, dos 5 minutos. Posso colocar stop no candle 4? Posso. Tem risco de retorno para 9? Nem tenho que fazer parcial na 9. Nem tenho que fazer parcial na 20. Aqui praticamente é um ajuste. Em tese, melhor 1 para 1. Faz 1 para 1. Teria chegado agora. E aí depois a gente vai conduzindo. Coloca aqui, por exemplo, retração desse último movimento. A gente vai ter que fazer um ajuste de um jeito ou de outro nessa região aqui. Então, o próximo parcial vai ser ajuste que pegou. Próximo, 80, com esse fundo, troca de polaridade que não foi testada. Posso proteger? Posso proteger no candle 10, porque essa hora aqui é a abertura da vista. E aí, ó, teve movimento volátil que se eu colocasse no 10 não teria pego a proteção. E aí teria pego depois a média 80. Foi um movimento aqui que depois não deu outra oportunidade de gatilho nessa região. Não deu nada. Pullback? Não. Não tinha tendência ainda das médias, elas estavam começando a virar para baixo. E aí rompe a média 80, começa a cair de forma esticada, chega na região da 200, a LS ativou nesse ponto aqui, para pensar em reversão, a gente tem que ter gatilho e contexto. Pelo 2 minutos nem gatilho teve, nem gatilho, não é gatilho, nem foi acionado. E aí renovou mínima, então vou guardar. E chegou nessa região aqui e começou a travar nesse fundo. Essa trava nesse fundo, tínhamos alguma confluência aqui? Se eu marcar uma retração, na verdade, desse fundo que esse topo era a região de 61. Se eu for marcar o pivô do dia, se eu marcar do gap para baixo, era quase
região de 161 tá lá embaixo, deixa eu ver se eu marquei correto. Topo, gap, tava ali embaixo um pouquinho, bem próximo. Então, confluência nós tínhamos, estava chegando de forma bem esticada na média de 200, que não estava em tendência, ela estava flat, já tem algum tempinho. E aí, gatilho, nós tivemos pelo 5 sem risco retorno e tivemos pelo 2 com risco retorno. O 2 foi nessa região, deixa eu lembrar que hora que foi isso aqui, 11h20. Foi aqui, ó, esse PFRzinho pelo 2 minutos. Stop bem barato, qual que era o risco daqui? Abertura do à vista das ações norte-americanas. Tende a dar movimento volátil. O que aconteceu? Na hora não tocou na média 9, que era parcial. A 9 parece que ela tocou porque ela desceu depois. Mas tocou chegou na região da média 9 e já reagiu. É um candle que eu vou vender? Não, tá esticado. Acabou estopando. Só estopou para depois subir com a abertura das ações lá fora. E aí começou a subir de uma forma bem estranha, parecendo até um canal. Até deixa eu ver se eu desenhei aqui. Deixa eu desenhar. Então, nós tínhamos um canalzinho aqui, que acabou não sendo uma bandeira. E aí começou o discurso do Jeremy Powell, 13 horas da tarde, que aí acabou rompendo todos os níveis de retração. Rompeu tudo então, rompeu todas as médias, rompeu esse topo, subiu de forma esticada. E aí chegou nessa região aqui, que a gente vê que renovou máxima de novo, não é qualquer máxima, é uma máxima macro de anos. Pegou liquidez de forma esticada, LS ativo. A gente pode analisar como questão de fluxo. Tem já candle de rejeição aqui? Tem. Possivelmente candle de exaustão, candle de rejeição. É como se já estivesse tendo defesa nesse topo. Poderia pensar numa contra-tendência aqui? Pode, lembrando que o discurso ainda estava rolando. Se fosse pensar em contra-tendência, até comentei que poderia ser gatilho esse 136 pelo contexto que estava rolando na hora. Só que tinha um detalhe muito importante essa reversão. Ela não tinha exatamente risco retorno para 9. Só que estava tão volátil o movimento que eu falei, parcial obrigatório, metade da mão em 1 para 1 para levar o risco. E aí deu para fazer 1 para 1. A próxima era a média 20, só que não deu para fazer. E aí fez um pullback na média 9. E aqui no gatilho? Não. A situação está longe da média 20, infelizmente. O LS praticamente estava ativando nesse candle aqui. Outro candle também que infelizmente não seria. Começou a subir para tentar renovar topo de forma bem fraca. Até que teve mais um candle de liquidez, porque muita gente pode ter vendido realmente e teria estopado essa ideia que eu tive aqui de pensar em venda. Uma venda sim, que era perigosa porque não tinha risco retorno, o contexto estava até interessante. Chegou de forma esticada de novo em 0,5% de alta, pensar que em reversão deu pelo 2, até deu 1, 2, 3. Vou colocar esse stop um pouquinho acima. O problema é que já está começando aqui a subir já de forma gradativa, não estava subindo de forma rápida. Essas reversões não são interessantes. É interessante assim? E aí começou rejeição, 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 rejeição. Muito próximo da média 9. A média 9 está muito perto. Tinha até confluência para travar o preço aqui. Se eu marcar da primeira barra para cima, praticamente a região 100%. Era 0,5% de alta. Tem uma LT grande passando aqui nesses topos. E aí o preço faz o quê? Pullback na 9. Gatilho 65. Olha, pode ser um dia pra gente, mas no dia de hoje eu não vejo. Mesmo que o cenário é bonitinho, troca de polaridade. Se eu for marcar aqui a região do primeiro candle para cima, 161 estava lá em cima. É uma possível região de trava muito forte. Eu não estava confortável e estava começando a enxergar que poderia derivar aqui já. Então, nós já tínhamos aqui topo, fundo, testando muito a média de 9 nessa subida. Média 20 está até um pouco longinha. Renovou máxima, subindo em forma de deriva. Chegou aqui 15 horas da tarde. Teve um movimento forte, deixa eu ver se teve algum volume expressivo aqui. Até que não. Não sei se foi notícia, não tinha notícia aqui essa hora. Acho que tinha, na verdade. Quebrou a média 20, fez pullback abaixo dela, só que não foi acionado. Fez pullback de novo agressivo, que se fosse gatilho até poderia ser 86. Foi acionado? Não. Teria livrado stop. Quebrou a média 20 de novo, ficou 9,20 sem tendência. Só um minuto. Voltando aqui, média 9 e 20 ficaram sem tendência, cruzou para cima, cruzou para baixo, e aí a média 50 chegou, demorou a reagir de primeira, respeitando aqui praticamente uma LT então. Então no fim do dia a gente teve um canal, uma deriva, de tendência forte do dia. Eu até vejo essa sequência compradora aqui,
A vendedora eu acho que demorou muito para cair, tanto é que quando foi romper ela meio que ignorou, rompeu rápido. Mas essa sequência compradora já foi mais interessante. Talvez ela vai ser mais difícil de romper. Então, gatilhozinho, setup da VWAP, que eu não percebi. Infelizmente, quando aconteceu e eu vi, já estava aqui no Candle 11. Reversão que foi estopada. Poderia ser uma venda aqui muito perigosa, que só pagou uma parcial, depois teria saído quase no 0 a 0. E nada mais praticamente ser feito aqui no gráfico de candles em relação ao índice. Sobre as ações, quando abriu 10 horas, que nós tínhamos aqui? Os 3 pilares praticamente fortes do Ibov: IFNC, Vale e Petro. As duas estavam na mesma direção? Não, não estavam. Então, de 10 horas até mais ou menos aqui, esse movimento de alta que impulsionou para cima, nós tínhamos IFNC, que é um setor muito forte, e Petro, caindo, as duas. Só a Vale estava tentando segurar a ponta da alta, só. Boa parte da manhã estava desse jeito aqui, ó, IFNC e Petro caindo e Vale subindo. E aí, o início do dia, a gente teve aquele movimento bem estranho do dólar, essa subida, e um movimento de baixa do índice, sendo que o cenário lá fora antes do pregão não estava assim. Se eu for olhar o cenário lá fora, como que estava antes, o viés antes da abertura? Índices europeus em alta, índices asiáticos em queda. Então, tinha divergência em relação a duas zonas de índices do mundo, um para cima e outro para baixo. Nós tínhamos aqui DXY em leve queda. Então, se for olhar pelo dólar, estava em leve queda lá fora. O S&P no zero. O minério de ferro e o petróleo, os dois subindo muito forte. Então, aqui um poderia puxar Vale para cima, que realmente foi, e a Petro o petróleo, né, poderia puxar a Petrobras para cima, que não aconteceu. E juros americanos estavam em queda. Então, se a gente for olhar o cenário de abertura, a gente poderia ver mais dólar para baixo e índice para cima. Exceto praticamente por esse fator aqui, ó. Índice asiático estava em queda. Só por isso. E aí, nós tivemos aqui um movimento de queda bem meio fraca, que até 10 horas, na hora que teve as ações. E o dólar também, um movimento bem estranho e fraco, até 10 horas. O que estava influenciando essa subida do dólar? Se eu for olhar o DXY futuro, que acontece, né? O movimento está acontecendo no futuro, mesmo que as ações não tenham aberto lá. A gente tinha aqui 9 horas, aqui, o DXY estava subindo, ó, essa pernada. Depois, com as ações aqui também teve um pullback e continuou subindo. Então, a gente estava seguindo o mesmo padrãozinho de lá fora. Tanto é que esse pullback que teve aqui, ó, reparem o pullback da 20. O que aconteceu? Esse pullback aqui também, que depois impulsionou para cima. Então, teve influência também quando eu fiz essa operação da DXY lá fora. Influenciou bastante. E aí, o que aconteceu depois? Veio notícia, teve meio-dia. Aqui foi, deixa eu ver qual foi o movimento. Foi esse candle aqui. Trouxe bastante volatilidade, que na hora nós aqui não tivemos. Na verdade, nós tivemos uma volatilidade também. A notícia foi o quê? Foi meio-dia, PMI industrial, que é como se tivesse o medidor do aquecimento do setor da indústria nos Estados Unidos. Ele tem um medidor que é a média, né? A linha mediana é 50. Passou para cima, está aquecido. Está abaixo, está fraca a indústria. E aí, nós estávamos esperando 47,6 e veio praticamente um ponto a menos. Muita coisa. Isso aqui demonstra o quê? Que esse resultado fala que as indústrias, o setor da indústria dos Estados Unidos veio bem frio, sim, tá muito tranquilo. E se a gente for olhar pela nossa visão como consumidor, empregado, como é que fala? Pessoas, né? Pessoas físicas. Isso aqui não é legal, porque tende a gerar menos emprego e tudo mais. Porém, na situação atual de inflação alta, isso aqui é bom, porque é cenário de que os juros atuais nos Estados Unidos estão conseguindo controlar a inflação. Então, ótimo para influenciar os juros a caírem mais rápido. Se juros caem, bolsas sobem, a regrinha geral, e dólar cai. E aí, o que aconteceu? Índice subiu e dólar caiu mais. Aconteceu pela interpretação da notícia. Veio depois, 13 horas da tarde, discurso do Powell,
que é o presidente do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e acaba falando o quê? No resumo do discurso dele, que durou um tempo. Ele estava identificando que ele reconhece que a inflação está se controlando. Ele não disse que vai baixar, pretende e enxerga que os juros vão baixar mais cedo, não disse nada em relação a isso, mas que ele reconhece que a inflação está se controlando. Então, meio que o discurso foi bem pacífico, bem calmo. Ele reconhece, então se ele reconhece, presume-se que estejam esperando redução de juros realmente no primeiro trimestre, talvez do ano que vem. E aí aconteceu, mais queda para o dólar, mais alta para o índice. Isso aqui foi muito bom. O mesmo movimento aconteceu lá fora? Foi, não é aqui que puxou lá fora, é lá fora que puxou aqui. Então nós tivemos discurso 13 horas, que foi o movimento que puxou essa queda toda do DXY, dólar. E o S&P foi esse movimento aqui de alta. Então lá fora reagiu positivo para o índice e negativo para o dólar. E aí depois tivemos balança comercial, 15 horas, que foi o movimento que teve o topo do índice. Depois discurso dele de novo, que esse discurso aqui já não afetou tanto, não teve muita coisa. E aí mais nada praticamente. Outra coisa que eu preciso falar, que quando o dólar cai e o cenário de juros aí fica meio precificando que vai baixar, tem uma commodity que ela ganha muito com esse movimento. E hoje foi um movimento, a gente estava operando um dia muito importante para o ouro. O ouro está alcançando aí máxima do ano, máxima de 2022, máxima de 2020. E se eu der um zoom, é máxima de anos. Então deixa eu colocar no mensal aqui. Ó, 1958. Máximas históricas, nós estamos operando aí em região de máxima. É muito forte essa commodity. Não é tanto assim de incomodar no dia a dia, não é uma coisa que eu olho, mas acabou hoje afetando com esse discurso aí bem calmo do Powell. O dólar caiu, o ouro disparou. E quando o ouro dispara desse jeito, acaba influenciando bastante o dólar na outra direção. Então, nós desde aqui praticamente meio-dia com o PMI e depois do discurso, subiu, não voltou para trás o ouro. Os juros americanos caíram mais, juros futuros, olha a queda, sendo que nós estávamos aqui nesses meses, dias aqui de setembro, outubro, operando um mercado tão arriscado porque estava subindo juros. E aí chegou em qual patamar? Dessa mesma época. Corrigiu muito forte. Desde aquele topo ali, quando aquele investidor famoso, Bill Ackman, disse que ele já estava largando suas posições de venda, que foi nessa região aqui, o juros subiu um pouco, depois voltou tudo. O cenário está voltando à normalidade, graças a Deus. Petróleo ao decorrer do dia estava em alta, virou para baixo, e aí acabou puxando a Petro. O minério de ferro já fechou positivo, e aí a Vale acabou fechando positivo. Mas o que aconteceu, esse movimento aqui de alta? Não é só lá fora, tem que acontecer alguma coisa aqui, né? Esse movimento aqui que rompeu o máximo. E a FNC. E a FNC que estava no campo positivo, negativo, quando ela começou a virar, que foi a partir aqui fez o mesmo movimento do Ibov, se for olhar. O Ibov teve a queda, depois subiu de forma lenta, com o IFNC também. Então teve uma virada do IFNC. O IFNC ajudou o Ibov a acabar rompendo o máximo e índice futuro também aqui no caso. E o restante das coisas que eu preciso ressaltar, o que vai acontecer segunda, semana que vem, quais são as notícias da semana que vem, se está em resistência, suporte macro, gráfico diário, semanal, mensal, não sei o que. Vou ressaltar domingo no estudo semanal, beleza? Então é isso que eu tinha que ressaltar para hoje. E preparativos para a semana que vem fica para domingo. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?